Oi pessoal, hoje veremos o Alexandre de Moraes perdendo a paciência com os 20% bolsonaristas no STF. Leia-se o André Mendonça e o Nunes Marques. Tem também senador bolsonarista, aquele mesmo que tentou o golpe contra a língua portuguesa, dizendo que não existe soldada. Ele chamou o general de covarde, chorando, talvez porque o golpe não deu certo. Veja aqui, comente e não esquece. Deixa o like, comente e compartilha. Se é novo por aqui, por favor, inscreva-se, ative as notificações para ser mais um amigo, amiga do canal. Muito obrigado. À noite, a segunda edição. Abraço. Não se tratava de passeio no parque, Cássio, nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado, depois, a cadeira que o senhor está sentado, estava lá na rua, no dia da invasão. É só para justificar mesmo, mas essa expressão não foi minha. Não fui eu que disse isso. Então, está longe de se tratar disso. É preciso que a gente contextualize isto e que havia... É importante essa contextualização. E só para encerrar, desculpe-me mesmo, mas só para encerrar, na verdade, estava implícito em toda essa ação que, ao fim e ao cabo, diante da anomalia, da anarquia instaurada, nós teríamos uma GLO. O clima também esquentou entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. Eles discutiram sobre a atuação do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro. Vamos ver. Eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Otávio, quero te ouvir. Ouvindo o ministro André Mendonça, eu me lembrei de vários assessores de Bolsonaro que passaram os últimos 6 meses com essa tese, dando exatamente esse tipo de argumento quando a gente perguntava sobre onde estava Bolsonaro, que não estava desmobilizando acampamento golpista em frente ao exército. O ministro Gilmar Mendes, hoje no julgamento, também falou sobre os quartéis, dizendo que quartel em lugar nenhum do mundo é lugar para fazer manifestação, para fazer ato político. E aí eu me lembrei desses ex-ministros do governo Bolsonaro. O próprio ministro André Mendonça é um ex-ministro do governo Bolsonaro, mas hoje é um ministro da Suprema Corte. A impressão que eu fiquei, aí a minha opinião, é que ele deu um tom para o voto dele do que eu recebo no meu zap, vindo dessa turma de Bolsonaro, que hoje está ali às voltas com o ex-presidente e muitos deles respondendo, inclusive, a investigações da Polícia Federal por causa desse roteiro golpista. Eu queria te ouvir sobre isso, sobre os votos dos ministros que vieram indicados pelo ex-presidente Bolsonaro. Eu também concordo com você que isso já é uma espécie de... Eles estão preparando o terreno para uma eventual chegada de denúncia contra Bolsonaro lá. E também, quando ele cita essas imagens do Ministério da Justiça, você vai se lembrar, acho que você estava de férias, mas o nosso assinante acompanhando... O Flávio Dino, ministro da Justiça, veio aqui, deu uma entrevista. Eu perguntei isso para ele, estava em Brasília. Ele disse que essas imagens não ficam registradas no MJ porque são de uma empresa terceirizada e tem um período ali em que elas ficariam disponíveis. Assim como o Ministério da Defesa de Bolsonaro respondeu à polícia que não tem as imagens do hacker chegando lá. Então, porque também seria de uma outra empresa, enfim. Aí tudo bem, a gente pode entrar aqui na discussão da empresa terceirizada. CPI das empresas terceirizadas. Vamos fazer, vamos ver se o prazo, como é que é esse prazo aí. Isso é uma coisa, mas só pra gente lembrar, porque isso aí me parece essas teorias de conspiração que a gente viu nas redes sociais ao longo dos últimos meses, Otávio.
Bom, vamos lá. A sensação, assim, de que tá de fora era... Sabe aquela história do Nelson Rodrigues? Os ministros não sabem por que tá batendo, mas o outro sabe por que tá apanhando. Então, é mais ou menos isso. Em primeiro lugar, dizer o seguinte... Parte daquelas pancadas ali eram para o Nunes Marques, mas o Nunes Marques ficou caladinho, porque o voto ontem dele foi o voto mais inacreditável, né? Enquanto Alexandre de Moraes dizia que aquele domingo não foi um domingo no parque, o voto do Nunes Marques foi, gente, foi um domingo no parque e pisaram na cesta de piquenique, sem querer. Alguém esbarrou na cesta do piquenique. Mas foi um domingo no parque, 2 anos e não se fala mais disso. 2 anos de pena. Então esse voto do Nunes Marques é tão mal construído, mal lido, mal sustentado, segundo juristas, que parte da irritação ali de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e outros que tomaram parte ali nessa discussão, vem também com o voto do Nunes Marques, porque não consegue, realmente é uma dupla ali, é a dupla que, segundo Bolsonaro, são os 20% de Bolsonaro. Bolsonaro disse que o Nunes Marques era a cota de 10% e que agora com o André Mendonça só teria 20%. Então esse é um aspecto. Outro aspecto, aí eu concordo com você, Sadi, realmente na fala o André Mendonça está ali para mostrar argumentos jurídicos. Houve ou não tentativa de golpe de Estado? Essa é a discussão mais interessante que se tem. O senhor tem coragem agora de chamar essas pessoas que clamavam por vocês, clamavam por justiça, de criminosos, general? Houve os atos do dia 8, as pessoas, algumas delas, retornaram para a praça. Houve uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal. O Exército, nessa ordem, recebeu a incumbência de auxiliar as forças de segurança pública na desmontagem, na desocupação, desmontagem, prisão em flagrante das pessoas e condução por parte da Secretaria de Segurança Pública para triagem. Ontem houve na Câmara dos Deputados uma audiência pública e um dos advogados mencionou: ele foi levado para triagem. Os ônibus de desfilar, eles foram levados para triagem. Eu quero repetir para o senhor é um covarde e o senhor presta continência para comunista e o senhor hoje serve a um ladrão e o senhor traiu o seu povo. O senhor tinha todas as condições de desmobilizar os acampamentos, não fez, para deixar depois Flávio Dino. Como vocês não desmobilizaram, mas depois que virou o governo, para adular esse governo de ladrão, de desgraçados, que arruinaram o nosso país e vão arruinar de novo, o senhor encaminha senhoras, senhores, famílias e crianças para serem presos e agora terem pena, general covarde. Senador, eu vou lhe interromper. E é a segunda vez que o senhor ofende aqui o depoente. Isso não é razoável. Eu vou pedir para que a taquigrafia retire essas ofensas do texto. Passo a palavra ao próximo.